E aí, gente, a gente entra na parte da estimativa por peso por densidade, que é o primeiro ponto, que é a que a gente chama da estimativa mais basal de todas, que a gente chama de cálculo da padaria. Fofamente é o cálculo da padaria. Porque dá para fazer assim? Dá. Funciona do mesmo jeito? Funciona. Aqui tem as regras, tá, das purgas, temperatura ideal de recolha de fermento, sempre em temperatura fria, tá, abaixo de 8 graus. E a recolha de fermento de vocês vai ser igual eu acabei de explicar, a diferença é a dosagem. A dosagem é o cálculo do padeiro, que é, como a gente tem uma dosagem teórica ideal de 1 vezes 10 na 6 para lager, e 0,5 vezes 10 na 6 para ale. Isso aqui a gente chama da dosagem teórica, que é a dosagem ideal. Dosagem ideal de células que a gente tenha por ml e para cada grau plato, ou seja, para cada grama de açúcar que a gente tem disponível no nosso mosto. Isso aqui, gente, é uma dosagem padronizada de literatura. Não sou eu que estou dizendo, são todas as pessoas que trabalharam já a vida inteira com cerveja que dizem. Então, eu só estou utilizando da referência. Partindo desse pressuposto, eu tenho que 1 vezes 10 na 6 para lager é 1% do meu volume do tanque, que eu vou ter correspondente à quantidade de células que representam 1 milhão de células por ml. Entenderam? Como para trabalhar com ale eu preciso de exatamente 5 vezes 10 na 6, 0,5 vezes 10 na 6 células por ml, é exatamente a metade. Então, para cada 100 litros que eu estiver refermentando de uma lager, eu vou precisar de 1 litro de fermento de biomassa para reaproveitar, correto? É 1%. Para os mesmos 100 litros para uma ale, agora, eu vou precisar de 500 gramas de fermento. Isso é o cálculo da padaria. Esse cálculo da padaria já vai te salvar? Com certeza, gente. Quando eu entrei na cervejaria, era o cálculo de padaria que eles utilizavam. E aí eu tenho outro pulo do gato para falar para vocês. Acompanhem aqui comigo, de novo. Mais uma história, né? Mais um caos que eu vou contar. Que é o quê? Eles tinham como padrão esse 1% da lager. Qual que era o volume que a gente fermentava lá? 40 mil litros, ou seja, 400 hectolitros. Para 400 hectolitros, eu vou precisar de 1% daquele volume, eu precisava de 400 quilogramas. Exatamente isso que vocês pensaram. Eu sei que vocês são bons e rápidos em matemática. Então, o que aconteceu quando a gente começou a, de fato, contar, a aprimorar esse cálculo da padaria? Funcionava desse jeito? Funcionava perfeitamente. Ficava excelente a cerveja? Não. Às vezes ficava excelente, mas não era padrão. Quando a gente trabalha em uma escala de bebida, de comida, que exige uma qualidade muito afinada, a gente precisa de padrão. A gente precisa que toda a Heineken que a gente abra tenha o mesmo sabor da Heineken que a gente abriu. A Heineken que a gente toma na Califórnia, que a gente toma em Amsterdã, é a mesma Heineken que a gente toma aqui no interior de Santa Catarina. Ela deve ser a mesma. Isso se chama padrão. Para que isso aconteça, tu precisa ter o teu processo todo alinhado e todo aprimorado. Para quê? Para que tu tenha a palavra mágica, que é a repetibilidade do padrão. Como é que a gente fez isso? Avaliando o nosso fermento, contando a quantidade de células e afinando a dosagem. Por quê? Porque cada tanque recebia uma dosagem totalmente diferente do outro. Por quê? Porque o fermento muda. O fermento é um bicho vivo. As rainhas, elas comem, elas se multiplicam, elas estão sempre vivendo numa festa, ou elas estão estressadaças, ou elas estão vivendo em festa. É assim que é a vida das rainhas. E as rainhas de verdade também, né? Ou é muito estresse, muito trabalho, ou é muita festa e luxo. Muita comida esbanjando, orgias, né? Porque sim, as rainhas participam, né? Acontece. Uma mistureba de gente ali, de gente, entre aspas, né? Células. Lembrando que estamos falando de células aqui. O que acontece nesse caso? A gente tem... a gente tinha uma quantidade de células variável para cada tanque. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, eu comecei a dosar 200 quilos para cada fermentador, que antes eu dosava 400. Então, ouçam aí o que eu falei. Eu comecei a dosar 200 quilos, quanto antes eu dosava 400.
Então, caiu ainda pela metade a quantidade que eu gastava com fermento. Porque antes, um tanque me gerava 1.000 quilos de fermento de biomassa de repolho. Esses 1.000 quilos, eu conseguia utilizar eles em apenas 2 tanques novos, porque eu tinha 1.200 eu botava fora. Agora, eu conseguia usar exatamente, sem descarte, os 4 tanques novos. E, gente, o descarte é um dos grandes ladrões do dinheiro também, tá? Porque quando tu trabalha em grande escala, tu tem que pagar para descartar o teu fermento, a tua terra do filtro, o trube, né? Tudo aquilo vira um resíduo gigantesco, todo o teu bagaço. Então, vocês devem encontrar alternativas na cidade de vocês. Indústria de ração, que vai comprar isso, vocês têm que processar esse fermento, tá? Lá na aula do MEC, a gente vai ver todos os detalhes sobre isso, porque além de economizar, vocês podem lucrar em cima do fermento de vocês. Sim, dá para fazer isso com toda a certeza do mundo. Porque aí, algumas indústrias, algumas linhas, têm muito interesse em comprar pelo acréscimo proteico que aquilo ali tem disponível. Então, aquilo serve para ração de animal, serve para biscoito de animal, serve para vários outros segmentos que vocês têm que fazer algum tratamento com o fermento de vocês antes de vender esse produto. Mas ele também se aplica para isso.